Amigos, muito bom dia e que a paz do bom e maravilhoso Deus esteja sobre a sua vida. Você, meu irmão, que está aí acordando, está já se arrumando, você que está tomando seu café, você que de repente já está dentro do seu carro, ou do metrô, do trem, ou do ônibus, se dirigindo ao trabalho. Você que ainda vai se preparar para ir. Sempre bom estarmos aqui para termos um momento aonde vamos fazer uma oração e também deixar aqui uma palavra para o seu dia. Hoje, sexta-feira, o dia, nós acreditamos que será um dia de muitas bênçãos, que Deus vai estar abençoando poderosamente. Não podemos dizer que o dia de hoje vai ser igual ou pior do que ontem. Não. Sempre temos que declarar que o dia de hoje ele será muito melhor do que ontem, ontem. Enfim, o dia de hoje é algo que ainda não vimos acontecer. Estamos vendo acontecer, estamos caminhando nele. Então espera-se e acredita-se que hoje Deus fará coisas extraordinariamente. Quando nós olhamos para Deus e não para as dificuldades, e não para os problemas, e não para as adversidades e pontos negativos, esteja certo que Deus vai te honrar. Você lembra daquela história que Pedro, ele andou por sobre o mar, que Jesus andou por sobre o mar? A minha Bíblia está aqui aberta no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, e essa história vai até o versículo 33. Não vou ler tudo aqui para não tomar o nosso, o objetivo aqui é uma live bem rápida, mas a história diz o quê? Que Jesus terminou um culto, certo? Ele foi para o monte, mandou os discípulos irem para o barco e ele foi para o monte para orar, agradecer a Deus, pedir a Deus a direção do próximo culto que iriam fazer. Só que ele demorou muito lá no monte, orando, falando com Deus. É o que se faz no monte. Um pastor quando vai no monte, alguém quando vai no monte, não vai para passear no monte, vai para falar com Deus. Então ele foi. Quando ele voltou, ele viu que o barco estava muito longe ali da praia. Não dava para voltar, o vento era forte, estava empurrando cada vez mais o barco para o mar, para frente. Então ele foi andando por sobre as águas. E Pedro e os outros discípulos, quando viram, ficaram ali atordoados, ficaram ali desesperados com aquela situação. E começaram a ficar nervosos. Aí Jesus, ele disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Você pode ver no versículo 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha o que Jesus falou. Você está aí nessa amargura, você está aí nessa dificuldade, você está aí numa tribulação, você está aí numa situação difícil na sua família, no seu casamento. Jesus, ele diz, tende bom ânimo, não tema. Tende bom ânimo, não temas. Ele fala para você. Foi o que ele falou para os discípulos. E aí um dos discípulos, Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus disse o quê? Vem. Aí está a palavra-chave dessa mensagem. A palavra-chave dessa mensagem, ou uma das palavras-chave da mensagem, foi essa. Vem, meu amigo e minha amiga. Quando Jesus disse para você, venha, porque ele sempre acompanha cada um de nós, independentemente de ser cristão, católico, espírita, ateu, independentemente. Eles estão observando a gente. Deus está observando a gente. Jesus está observando a gente. Nesse momento temos no mundo mais de 8 bilhões, quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Deus está olhando para todos. Jesus está olhando para todos. E aqueles
que vivem, oh Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Eu queria me livrar disso. Cadê Deus? Não sei o quê. Aqueles que de forma direta ou indireta têm mandado uma mensagem para Deus pedindo ajuda, Deus prepara uma situação para que essa pessoa venha até Ele. Então, Jesus, ele disse, vem, Pedro. E quando Pedro desceu do barco e foi até Jesus, certo? Foi até Jesus, ele foi olhando para Jesus. Então ele caminhou por sobre as águas. Mas houve um determinado momento que ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para as ondas, para as águas batendo nas suas pernas. Quando ele começou a olhar para as ondas batendo nas suas pernas, o vento forte, né, formando pequenas ondas, aí veio a dúvida, vou afundar, não vou conseguir, não vai dar para andar, eu vou afundar, eu vou morrer aqui agora, as águas estão me engolindo já. Aí ele começa a afundar. Jesus começou a afundar. Aliás, Pedro começou a afundar, porque deixou de olhar para Jesus e olhou para os problemas. Você quer ter uma sexta-feira abençoada? Você quer ter uma sexta-feira repleta de bênção? Deixe de olhar para os problemas. Deixe de olhar para as dificuldades. Deixe de olhar para as palavras negativas. Deixe de olhar para as ameaças. Deixe de olhar para as perseguições. Deixe de olhar, por mais que a razão esteja contra você, por mais que a situação esteja contra você, deixe de olhar para estas situações e olhe sempre para Deus, e olhe sempre para o Senhor, porque enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava por sobre as águas. Isso é tão certo que quando ele deixou de olhar para Jesus e afundou, ele voltou a olhar para Jesus pedindo socorro. Senhor, salva-me. E Jesus prontamente estendeu a mão e puxou ele. Aí Jesus o repreendeu. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entendeu? Não podemos duvidar de Deus. Não podemos duvidar de Jesus. A nossa fé, independentemente da situação que vivamos, tem que estar sempre lá em cima, em nível altíssimo. Amém? Então, ontem foi ruim, quarta-feira foi ruim, terça-feira foi ruim. Não olhe para a sexta-feira, ainda que você esteja ainda na mesma batalha de ontem, de quarta, de terça, de segunda. Não olhe como se fosse um dia que você vai ter as mesmas derrotas, fracasso, que não vai dar. Não. Olhe para Jesus, porque quando você olha para Ele, tudo que está aqui embaixo de problema você não enxerga mais. E aí é onde você vai se deparar com a vitória. Porque Jesus, ele disse, homens de pequena fé, por que duvidaste? Se você não duvidar, se você crer, se você confiar, você vai alcançar ricas e maravilhosas bênçãos ainda hoje, sexta-feira. Só não pode duvidar. Só não pode deixar o nível da fé baixar. Amém? Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que tudo que desejamos alcançar na nossa vida, hoje, sexta-feira, o Senhor entregue em nossas mãos. O Senhor nos abençoe. O Senhor venha restituir em nossas mãos. O Senhor venha fazer com que haja conquista, realizações de sonhos, desejos de muito tempo. Que possamos vencer toda e qualquer luta, adversidade, tribulações que tem tentado se levantar contra a nossa vida. Está profetizado a sexta-feira mais abençoada da nossa história, em nome
de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você crê? Então digita aí, amém. E se você também crê, compartilhe enviando esse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir o que você ouviu, tá bom? Independentemente do horário que a pessoa vai estar assistindo esse vídeo hoje, Deus vai estar honrando e abençoando poderosamente a vida dela também, tá bom? Deus abençoe. Focar em Jesus, focar em Deus. Esquece os problemas mesmo estando diante de você. Vamos olhar para Jesus e vamos vencer todos os problemas no dia de hoje. Hoje é sexta-feira. Sextou na presença de Deus com muitas vitórias. Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia na presença de Deus.